Olá, tudo bem? Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é quebrando o paradigma da infertilidade. Mas antes de iniciarmos, eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com seus familiares e com seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também é um podcast e você pode nos acompanhar ali no Spotify. Basta digitar Palavra Profética Podcast e você encontrará inúmeras mensagens que vão edificar poderosamente a sua vida. Amém? A Palavra Profética dessa semana vai falar sobre um voto poderoso que quebrou o paradigma da infertilidade e assim concedeu a Ana a possibilidade de se tornar mãe de filhos. Para começarmos, é preciso dizer que Eucana se casou com Ana. Quando Eucana se casou com Ana, ele tinha claramente uma intenção de dar continuidade à sua linhagem. Porém, a Bíblia relata que Ana era estéril. Em outras palavras, ela não podia ter filhos. Ela não podia conceber filhos. Então, Eucana decidiu se casar com uma outra mulher. E essa outra mulher se chama Penina. Após ele se casar com Penina, pouco tempo depois, Penina começou a engravidar e a dar filhos para Eucana. E isso, de certa forma, mexeu com a estrutura de Ana. Porque Ana tinha o sonho de conceber um filho, tinha um sonho de ser mãe de filho. E ela não entendia o porquê estava vivendo aquele paradigma de infertilidade. Ela não conseguia compreender claramente o que estava acontecendo no primeiro momento. Mas diz a palavra do Senhor que Ana, ela orou, ela fez um voto com Deus. A palavra de Deus relata que Eucana honrava Ana, pois a amava muito. Como sua primeira esposa, sempre ele a honrava de uma maneira que fazia ela se sentir amada, cuidada, zelada por seu marido. Eucana não compreendia a dor, o sofrimento de Ana, não compreendia o motivo daquela dor, daquele sofrimento que ela trazia na sua fisionomia. Logo, Eucana disse a Ana que ele era melhor que muitos filhos. E Eucana, quando falou aquilo para Ana, mexeu num ponto aonde Ana, ela estava completamente sensível. Ela estava sensível a toda essa indagação, a toda essa resposta que o seu marido Eucana lhe deu. Quantas vezes nós estamos vivendo algo que não é fácil aos nossos olhos e esse algo
vem de uma maneira tão forte que as pessoas que estão ao nosso lado, elas não compreendem a nossa dor, não compreendem o nosso sofrimento, não compreendem a nossa luta, a nossa batalha que nós estamos vivendo, não conseguem entender que aquele momento ali é um momento no qual a pessoa que está passando por essa determinada luta, assim como Ana viveu esse processo tão difícil, tão doloroso, quantas pessoas estão vivendo algo semelhante, algo parecido? Muitas vezes não é nem em questão de um filho, mas muitas vezes é em questão de um determinado sonho, de um determinado objetivo, e as pessoas, em vez de empurrar a pessoa para a realização daquele sonho, daquele projeto, daquele ideal, ela não consegue entender o que se passa dentro do interior daquela pessoa, não consegue compreender o que está realmente sucedendo ali dentro daquela pessoa, e começa as críticas, os apontamentos, começa os levantes de um lado, do outro, e muitas vezes isso vem de uma maneira tão forte que acaba trazendo tristeza, dor e mais sofrimento àquela pessoa que está vivendo aquele determinado processo. E foi assim que aconteceu. Penina começou a provocar Ana. Penina começou a jogar certas piadinhas que faziam Ana se entristecer profundamente. Penina começou a provocar Ana, dizendo coisas que fazia ela se sentir uma mulher seca por dentro, uma mulher vazia, uma mulher que não podia conceber, uma mulher que não podia dar à luz aos seus filhos. Ana se prontificou, Ana decidiu não ficar numa posição de vítima, não ficar numa posição de uma pessoa que estava sendo atacada e ficar ali de cabeça baixa, chorando pelos cantos. Quando ela percebeu que nem Penina, que nem o seu próprio marido compreendia o seu sofrimento, compreendia o que ela estava vivendo, compreendia o que ela estava passando, diz a palavra do Senhor que Ana se dirigiu ao templo de Siló, e naquele lugar ela começou a orar, ela começou a derramar sua alma diante do Senhor, ela começou a falar com Deus de uma maneira estratégica, de uma maneira precisa. Naquele momento, o sacerdote não compreendeu e até chegou a pensar que ela estava embriagada de vinho, mas ela não estava embriagada de bebida nenhuma. Ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Foi assim que ela respondeu àquele sacerdote. Foi assim que ela respondeu para aquele sacerdote. E naquele exato momento, Ana queria ter um filho. A ficha de Ana começa a cair quando ela decide fazer um voto a Deus. Porque Ana queria ter um filho e Deus queria um profeta. Deus queria um profeta para poder fazer algo poderoso lá na frente. E então, diz a palavra de Deus que Ana, ela compreendeu o que Deus queria da parte dela, e assim ela fez um voto com Deus. E quando ela realizou esse voto, diz a palavra do Senhor que Ana, ela se levantou,
ela limpou suas emoções, ela limpou a sua face. E quando o seu esposo Eucana a procurou, logo ela engravidou. Meses depois, nasceu Samuel. A palavra de Deus fala que Ana, ela estava contente, ela estava alegre, porque Deus quebrou o paradigma da infertilidade. Deus quebrou o protocolo, Deus quebrou o paradigma da infertilidade. Deus despedaçou o que estava destroçando a alma daquela mulher. Aquela mulher teve uma experiência muito profunda com Deus Pai, experiência muito profunda com o Senhor, e nessa experiência ela percebeu o que Deus queria da parte dela. Mais ou menos quando Samuel estava completando os seus 3 anos de idade, diz a palavra do Senhor que Ana cumpre o seu voto e entrega Samuel, após desmamá-lo, para o sacerdote Eli. Ela entrega ao sacerdote Eli porque Deus, ele queria um profeta. Deus, ele queria um homem que fosse destinado para um propósito ainda maior. E nós já sabemos que foi através do profeta Samuel que nós vemos mais adiante a unção de 2 reis. Nós vemos a constituição de 2 reis sobre Israel. Primeiro Saul e logo após Davi. Diz a palavra do Senhor que Ana, ela estava contente, ela estava feliz em poder cumprir com aquele voto com o Senhor Deus. E assim o Senhor honrou Ana, assim o Senhor fez algo novo na vida de Ana. Um fato interessante, eu fico imaginando como foi a reação de Eucana quando descobriu que sua mulher, Ana, sua primeira esposa, estava grávida. Imagina a cena, imagina aquela situação onde ele viu o sofrimento da sua primeira mulher e ali, passando alguns meses, vem a notícia de que ela estava esperando realmente um filho. E com certeza a reação de Eucana deve ter sido muito maior, muito mais forte quando ela deu à luz a Samuel. Isso é algo que mostra que o nosso Deus, ele é um Deus que quebra protocolos, é um Deus que quebra os paradigmas, sejam eles quais forem. Deus, ele está falando hoje ao nosso coração através dessa mensagem. Ana não revidou, Ana não discutiu, Ana não bateu boca com Penina. Ana foi para os pés do Senhor. Ana orou, Ana fez um voto com Deus, e assim o Senhor honrou a vida de Ana. Assim o Senhor concedeu a Ana o seu maior sonho de se tornar mãe de filhos, porque muitos pregam, falam sobre a história dessa mulher de fé, mas esquecem de dizer que Ana teve mais filhos. Diz a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 21, visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, crescia na presença do Senhor. Olha que poderoso o que nós vemos nessa história dessa mulher. Essa mulher, ela não aceitou o papel de vítima. Ela não aceitou
o papel de vítima. Ela não aceitou ficar vivendo conforme a realidade e a perspectiva do que ela estava passando. Mas ela entendeu que ela queria um filho e Deus queria um profeta. Deus queria um homem direcionado por ele para algo poderoso que seria realizado mais adiante. A palavra de Deus, ela é muito clara e nós precisamos fazer assim como Ana. Muitas vezes você está vivendo algo tão difícil na sua vida e você acha que revidar, brigar ou até mesmo discutir vai trazer alguma solução, mas não vai trazer nenhuma solução. Pelo contrário, você vai perder a sua paz, a sua tranquilidade, o seu bem-estar. É melhor você revidar de uma maneira mais estratégica. Sabe como? Orando, colocando na presença de Deus. Deixa Deus justificar você. Deus justificou a vida de Ana diante daquele sacerdote, diante do seu marido Eucana e diante da sua rival. E diante daquela que se comportava como sua rival, Penina. Deus justificou, Deus mostrou para Penina, Deus mostrou para Eucana, Deus mostrou para o sacerdote Eli que Deus tinha um propósito maior no meio de toda aquela luta, de todo aquele processo que Ana estava vivendo. Poderoso é o nosso Deus, poderoso nas batalhas. E você que está aí do outro lado dessa tela recebendo essa mensagem, você está começando a entender o que Deus está falando hoje ao seu coração. Muitas vezes Deus ele requer que você faça um propósito, uma oração específica ou até mesmo um voto com Ele. Porque o nosso Deus, Ele quebra todos os paradigmas de infertilidade. Ele despedaça todos os protocolos que vêm para tentar nos obstruir, que vêm para tentar fazer a gente viver preso a uma realidade de infertilidade. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele faz maravilhas, que Ele faz o impossível. Não existem impossíveis para Deus, porque Deus, Ele é especialista em fazer o impossível acontecer. Amém? E nesse momento profético, eu quero dizer a você que está aí do outro lado dessa tela, mude a sua mentalidade. Mude hoje a sua forma de agir e a sua forma de pensar. Não procure revidar com brigas ou discussões, mas vá para um lugar aonde você encontrará a resposta, que é nos pés do Senhor. Ali nos pés do Senhor, Deus ele vai ouvir o teu pranto, o teu choro, o teu sofrimento. Ele vai compreender o que você está passando e Deus te dará inúmeras estratégias para você vencer esse processo que você está passando. Hoje o Senhor está dizendo ao teu coração qual é a impossibilidade, meu filho, minha filha, que tem se apresentado diante de você, diante dos teus olhos, que eu, o Senhor, Criador dos céus e da terra, não possa resolver. Existem coisas que Deus, Ele está nos dizendo hoje claramente que é necessário nós colocarmos na presença dEle, porque Deus, Ele é especialista em restaurar coisas quebradas. Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. Deus é especialista em mudar o quadro, em mudar a rotina, em fazer algo novo. Por isso,
tome posse hoje dessa palavra, tome posse hoje dessa mensagem, porque Deus está dizendo ao teu coração que Ele vai quebrar todos os paradigmas, Ele vai quebrar todos os paradigmas da infertilidade, Ele vai despedaçar todos os protocolos que têm impedido você de alcançar a sua vitória. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado, compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!